outros seguindo, o grupo atravessou a caverna. Oliver entrou na lama. Rhodes segurava o fogo na mão. Samantha ajustou suas roupas por causa da umidade. Todos caminharam em frente. Arthur pegou a loira. Ele a jogou para trás e golpeou com a espada. Os olhos da garota se alargaram. O homem olhou para a agulha grossa no chão. Reginald virou-se para o líder. Por que não avisou sobre as armadilhas aqui? Rhodes franziu o rosto e disse que não havia nenhuma quando ele esteve aqui antes. Oliver tocou o ombro da parceira e perguntou se ele precisava curá-la. A garota esquivou a mão, afirmando estar bem. Ela desviou o olhar. O garoto tirou a agulha. Olhando para ele, disse que não era uma armadilha. Virando-se para os outros, ele percebeu que era uma besta de mana. Os magos congelaram em estupor. Lucas, Elijah e Jasmine franziram o senho. O loiro e Reginald trocaram olhares. O homem olhou para a passagem e ele alertou todos para estarem alerta. Eles seguiram. Lucas olhou com medo ao redor. Apenas pedras estavam ao redor. O homem de cabelo castanho também mantinha o fogo na mão. Braud parou e disse que estavam lá, olhando para a fumaça vermelha. Ele disse que algo estava errado. A loira perguntou sarcasticamente se realmente não estava tão quente aqui antes. O líder franziu a testa, negando que fosse isso. Arthur congelou mentalmente, percebendo que também sentia. Enquanto a equipe avançava, ele pensou que não era o calor quase imperceptível, mas a poderosa é à frente deles. A equipe entrou em uma sala com crateras. Pedras quentes estavam à frente. Vapor vinha do lado. Os aventureiros seguiram em frente. O homem de cabelo castanho animou-se. Todos sentiram um tremor subterrâneo. Reginald, com o rosto assustado, perguntou o que estava acontecendo. O loiro franziu a testa e disse que não sabia. Um enorme verme surgiu do chão. O horror reflexou-se no rosto de Oliver. Brown chamou Creole em voz alta, com ar sombrio. O homem com o escudo saltou. Depois do golpe, a água começou a surgir. O fluxo de água começou a subir. Criou uma barreira sobre o pelotão. Creu continuou segurando, indagando o líder se essa coisa estava aqui antes. O loiro respondeu negativamente. O homem franziu as sobrancelhas e gritou indignado que era impossível uma nova espécie de mona. Piste entrar em um labirinto assim. O verme pairava sobre a cova, preguiçoso, olhando para cima. Gritou que estava se aproximando. O monstro ultrapassou a barreira. Começou a se arrastar para o chão, Reginald observou. Elijah fez o mesmo quando a barreira se desintegrou, observando o monstro escondido. Ele observou que parecia que o alvo não era eles. Arthur o pegou em flagrante. Oliver tossou para a mão, olhando com desdém para o loiro. Ele sugeriu que eles não ficassem parados, mas vá buscar o artefato enquanto caminhava em frente. O líder ordenou que ele voltasse. O homem chamou Samantha com ele, notando, apesar de ter dificuldade em suportar os outros. Ele estaria feliz em protegê-la. A garota segurou a sua, com medo.
dizendo que achava uma má ideia. Enquanto o mago fazia isso, Brow gritou atrás dele. Ele precisava analisar o que acabara de acontecer. Antes de seguir, o homem de cabelo castanho desviou o olhar. Ele notou rachaduras no chão. Seu olhar escureceu, correndo em frente. Ele gritou para Lucas usar o disparo de fogo. O garoto pegou o loiro, ele agarrou pelo das roupas. Voltando-se, repetiu suas palavras. Lucas animou-se, apertou os dentes. A criança ergueu o cetro. Fogo apareceu ao ativar o Fire Blast. Oliver viu a equipe ser coberta por uma esfera vermelha. Ele foi chamado em voz alta. O protagonista pediu animado que ele usasse a barreira. Ao mesmo instante, o mago foi engolido pelas chamas. Houve uma grande explosão. Gotas caíram na cúpula, que começou a se desintegrar. Samantha observou o vapor à sua volta. Ela sacudiu as mãos, coletando água. Tudo ao redor estava coberto de vapor e resfriou. Quando ela usou a barreira de água, Arthur e Brody viram ossos. O rosto do líder escureceu. Os meninos começaram a desviar o olhar. Com medo, Creole e Elijah congelaram de horror. E Reginald desviou o olhar. O personagem principal também desviou o olhar. Os ossos queimados de Oliver estavam no chão. O homem abaixou a cabeça e amaldiçoou. O líder olhou para o garoto. O homem de cabelo castanho pegou a pedra verde. Ele caminhou em direção aos meninos, então ele arremessou o objeto para Samantha. Enquanto ela o observava, ele pediu que ela trocasse o cristal da sua varinha, sendo que este seria mais poderoso. A garota concordou com ar contrariado. Braud concordou com Arthur ao sugerir a saída daqui. Ao se levantar, percebeu que estava certo. O homem virou e disse que eles deveriam sair daqui antes da próxima erupção de chamas. Ele gritou, apressando todos. A equipe correu, havia um corredor à frente. Um verme surgiu do chão à sua frente. O líder corredor chamou Creole. O homem criou rios de água. A salpicada foi para o monstro. O guerreiro apertou os dentes. O comandante ordenou a Ellie e Samantha que o desarmassem. A garota sacudiu a varinha e começou a cantar. A água envolveu o monstro. O moreno puxou as mãos para trás e começou a lançar o feitiço. A terra abraçou a serpente. As pedras começaram a rachar. O garoto franziu. O loiro sorriu. Mentalmente, registrou que o feitiço não causou nenhuma marca. Jasmine e Reginald acenaram ao serem chamados. Browald acendeu sua espada. Enquanto o homem e a garota corriam atrás dele, ele disse que ele e a morena distrairiam o monstro, enquanto ele tentava acertar o buraco entre seus olhos. O comandante observou que, se isso não bastasse, Lucas e a anotação Lucas deve encontrar o ponto fraco. Os combatentes pularam. Browald e Jasmine empunharam suas armas. O homem desferiu um golpe de fogo. Eles atacaram o verme. A garota o cortou com seus facões. Reginaldo ergueu o martelo sobre a cabeça. O monstro sacudiu e um golpe atingiu seu rosto. O monstro começou a fumar. Lucas observava.
apertando os dentes. Paralisado, percebeu que estava com medo. Arthur correu em direção ao verme, pensando que feitiços de fogo comuns não teriam fogo suficiente para machucar este verme. Isso só significava o monstro começou a se derreter em líquido, evitando o ataque com movimentos bruscos. O homem, de cabelo marrom, mentalmente, anotou que o feitiço deveria ser ainda mais quente. Ele brandiu a espada. Então ele deslizou os dedos pela lâmina. A lâmina aqueceu com o fogo. O garoto pulou e desferiu um golpe no monstro. Uma ferida ardente ficou no corpo. Jasmine se levantou após o comando. Com um mundo em alvoroço, ela perfurou o verme na boca. Sangue jorrou do monstro em rios. A loira chamou Lucas com veemência cruel e pediu que ele esperasse, franzindo-o. Ele percebeu que o monstro ia para o subterrâneo. Uma grande nuvem de poeira surgiu. O líder olhou ao redor, dizendo que achava que não corriam mais perigo e poderiam seguir em frente. Ele colocou a mão no ombro da morena e elogiou-a. A garota se virou. Olhando para Arthur, ela disse: eles precisavam apressar-se. O garoto segurava o cetro, perguntando se era realmente necessário, apenas para intimidar a formiga. Ele largou a arma quando o chão tremeu. Toda a equipe sentiu um tremor. O homem de cabelo castanho se animou e contou o monstro aos outros. Não tentava matá-los, mas só queria atrasá-los até a próxima erupção. Fogo começou a surgir nas paredes. Crioal protegeu Elijah com um escudo. Rayjonde criou uma defesa de pedra. Prowl correu para Samantha. Jasmine se aproximou de sua amiga. O personagem principal olhou para trás. Ele correu para Lucas, que buscava o cetro. O garoto começou a cantar um feitiço. Fogo se alastrou ao redor dos dois. A loira o olhou surpresa. Arthur olhou para trás, através do fogo. Líquido quente preencheu o espaço. Depois de um tempo, tudo estava coberto de vapor. Lucas afastou o mago, ordenando-lhe que recuasse. Ele caiu ao chão. A criada olhou sombriamente para Broward. O homem cobria Samantha. A garota desviou o olhar, horrorizada, vendo o relâmpago. O líder, sem um braço, a cobria. A equipe se aglomerou. Reginaldo segurou o comandante, enquanto a ferida dele era cauterizada. O protagonista apertou os dentes, mandou que ele segurasse mais firme. A loira mordeu o curativo entre lágrimas. Samantha acariciou a mão ferida. O homem de cabelo castanho suspirou fundo. Elis Ontrogoram le criar sanduíche oposto ofereceu-se para comer algo e tentar animar-se. Ele se sentou ao lado do garoto e começou a dizer-lhe que esses eram seus sapatos especiais, sanduíches para caminhadas, que ele guarda para os momentos ruins. Enquanto atravessavam dungeons. Virando-se para o garoto, ele explicou: a melhor maneira de comer é aquecendo-os por dentro. Primeiro, até o queijo derreter. O mago começou a derreter o queijo. Ele fechou o sanduíche quente. O homem sorriu largamente e pediu para aquecer também. O protagonista serviu o sanduíche. Crioulo, sentado ao lado dele.
Perguntou se era realmente tão delicioso. O garoto respondeu afirmativamente, olhando adiante com um sorriso. O guerreiro disse que sua noiva havia encontrado o resto. Apareça, anote como secar e temperar a carne de boi. Arthur tocou sua máscara e chamou-o de sortudo. Então pediu que ele transmitisse sua gratidão por uma refeição tão deliciosa. Creel ficou surpreso e sorriu levemente. Dizendo que faria isso, um grito alto chamou a atenção deles. Reginaldo estava limpando Lucas. Quem estava gritando? A única razão pela qual ele concordou em participar disso. O fato de que o líder seria um veterano. Um rank booster, o garoto apontou com o dedo, afirmando ser agora um inválido. E além disso, perderam o emissor. Brough encolheu os dentes. Ele se levantou indignado e começou a perguntar. Como ele se atreve a reclamar depois de ter deixado cair a própria arma? É por isso que a nota precisou salvá-lo. A criança gritou que tinha tudo sob controle. Ao contrário dele, que agora nem pode se defender. O homem de cabelo castanho levantou-se. Enquanto o comandante falava, ele precisava proteger Samantha, que talvez não tivesse feito se Lucas estivesse de guarda, e montou uma barreira no tempo, franzindo, ele continuou gritando que se tivesse feito isso, eles não estariam nessa aproximação. Arthur pediu para parar de piscar os olhos. Ele mandou que o loiro lavasse o cérebro. O garoto indagou novamente, indignado. Aproximando-se do personagem principal, ele perguntou como o amplificador ousou falar com ele. No palco laranja, o mago respondeu que não se importava. Ao dar um passo, ele disse que, agora mesmo, a única coisa que ele pendurava sobre Lucas era... Ele o chamou de fardo. A criança encolheu os dentes. Ele acariciou o ombro do protagonista. Reginald abraçou o líder e pediu que ele tentasse descansar por um tempo. Arthur ficou parado. De olhar sombrio, ele chamou o homem, que tocou no membro amputado. Ao ser informado disso, antes de seguir em frente, ele precisava tomar uma decisão. Olhando para Reginald, o garoto disse ter algumas queimaduras, mas as feridas dele poderiam ser curadas. E os outros também devem conseguir lidar com isso. Mas parado diante do comandante, ele disse que precisava decidir se continuaria ou não. O loiro encolheu os dentes. Ele franziu o senho e declarou que iria seguir em frente, e como esta seria sua última incursão no castelo. Ele precisava ir até o fim. Samantha apertou as mãos no peito, perguntando de maneira direta como ele iria lutar com um braço. Olhando para ela, o homem respondeu que ainda era um reforço de nível autor, e não os impediria. Ele fechou os olhos, dizendo que achava que o comando deve ser assumido por uma nota. O homem de cabelo castanho animou-se, ouvindo as palavras que ele era o mais racional entre eles, mesmo diante de circunstâncias imprevistas. Reginald Creel e Elijah concordaram. Ele viu que as meninas concordaram também. O protagonista concordou. Ele devem descansar por 1 hora antes de seguir. A equipe avançou. O homem loiro franziu o senho, resmungando que não entendia nada. Pararam em frente a um grande túnel.
E ele disse que até essa parte havia mudado. E este túnel estava bloqueado antes. O homem ergueu o martelo, dizendo que as lágrimas não adiantariam. Ele bateu com a luva, o lutador acertou apenas, o Barter liberou vapor. Reginald atraiu as pedras, envolvendo o martelo nele. Ele sacudiu novamente. O homem usou um golpe explosivo. O Barter permaneceu intacto. O lutador exalou irritado. Uma mão pousou em seu ombro, ele se virou. Jasmine, ativando magia de ar, sugeriu tentar novamente. Eles atacaram a garota, intensificando o golpe. O aluno quebrou a barreira após a explosão. Uma luz brilhante apareceu. A barreira desabou. Reginald cobriu o rosto com a mão. Seus olhos se alargaram à frente. Ele viu uma floresta verde. A equipe caminhou sobre a grama verde. Eles passaram pelas árvores à frente. Flores amarelas cresciam. Arthur olhou ao redor mentalmente, notando que nem mesmo havia pilares, que deveriam sustentar as propriedades desta caverna. Ele se perguntou como ainda não havia desabado. Samantha tocou uma flor, dizendo que era lindo. Reginald ignorou o fumo. Creel colocou a mão na sua parte inferior das costas, indagando se deveriam descansar aqui, notando que estava ficando sonolento. O garoto o olhou, ele apertou a lâmina. Voltando-se, ele disse que não parariam aqui e que todos devem ter cuidado. Havia algo de errado neste lugar. O homem colocou a mão atrás da cabeça e perguntou se ele estava certo. Ele disse que não ouvia nem via nada. Apenas árvores e grama. Os aventureiros seguiram caminhando. O homem de cabelo castanho olhou cautelosamente, pensando que havia algo neste lugar. Isso o deixava nervoso. Ele virou a cabeça, tentando descobrir o que era e o que ele perdeu. Jasmine se animou. À frente dela, viu uma silhueta masculina. O homem sorriu fraco para ela. O rosto dela escureceu. O olhar ficou vazio. A garota pulou com um barulho. Ela virou-se abruptamente. Prael congelou, deixando cair o escudo. Ele sorriu amplamente e começou a perguntar a Clara se era mesmo ela. Ele estendeu a mão, vendo ofegante. Reginald perguntou se ele estava bem. Creole estendeu a mão, disse que sabia que Clara não poderia ter morrido. Ele correu em frente, pedindo que ela ficasse parada. Os outros tentaram impedi-lo. Arthur virou-se com um grito alto. A garota pegou sua mão, pedindo-lhe que não fizesse nada, pois era perigoso. Ele se virou e viu Jasmine. Disse, ela achava que a neblina estava causando ilusões. O garoto olhou para um nevoeiro. Ele estreitou os olhos mentalmente, notando que agora estava claro para ele qual era a razão de sua preocupação. Tirando a mão para frente, em frente à morena, ele ordenou que todos permanecessem juntos. Reginaldo e Brown franziram ao ouvirem que o nevoeiro enganava seus sentidos. Samantha assentiu ao ser solicitada a criar uma barreira. Ela ergueu a varinha e lançou um feitiço. A barreira surgiu ao redor deles. Uma superfície de água os envolveu.
A garota perguntou, preocupada. A Clara, os dois homens trocaram olhares. Reginald desviou e disse que era noiva de Crewell. Mas ela não poderia estar viva enquanto ela foi morta no porão. O loiro franziu e disse ter visto com seus próprios olhos. Com os olhos também. E até cremaram o corpo dela e enterraram as cinzas. O homem entregou o cabo, pegando o martelo. Ele observou que precisavam encontrar Crewell. Lucas encolheu os dentes, perguntando por que nada nunca saía conforme o planejado. Indignado, apontando para os homens, ele perguntou se eles realmente eram aventureiros experientes. Os guerreiros olharam para baixo. O rosto de Jasmine escureceu, e o companheiro perguntou se ela estava bem. A garota virou, sacudindo a cabeça. Ela disse que tudo a surpreendeu um pouco, olhando para ela. O homem de cabelo castanho perguntou se ela também viu algo. A morena desviou o olhar e respondeu que não viu algo, mas alguém olhando para baixo. Ela disse ser seu pai quem estendeu as mãos para ela e sorriu. Jasmine lembrou do sorriso sombrio. Sombrias silhuetas pairavam sobre a menina. Ela apertou o cabo da lâmina. O protagonista tocou sua mão. Ao se virar, ele garantiu que ela estaria bem. A garota sorriu levemente, olhando para ela. Arthur sugeriu voltar para este nevoeiro. Depois disso, ele perguntou se ela tinha algum feitiço para dissipá-lo. A morena olhou para frente e respondeu que sim. Mas não era forte bastante para a elimina. Observando completamente a vegetação, ela acrescentou que achava que poderia abrir um caminho. Para encontrarem o Crowell e Jasmine, ela guardou seus facões. Ela criou uma esfera, primeiro em uma mão, depois na outra. A garota começou a cantar, olhando para Samantha. O garoto pediu que ela removesse a barreira. A morena bateu palmas com o uivo de Banshee. Um fluxo de vento atingiu o lado. Formou-se um vórtice de ar. Os rapazes ficaram surpresos. Lucas levantou uma sobrancelha, confuso. Braud franziu, os aventureiros viram muitas videiras à frente. Mais adiante, havia um penhasco coberto de vinhas. Jasmine respirava pesadamente. Arthur congelou ao tentar comer. Como não notaram tantas vinhas no nevoeiro? Ele percebeu o feitiço do amigo não os afetou. Voltando-se para os outros, o garoto percebeu que estavam se aproximando. Então, disse a Lucas que era o momento ideal para se mostrarem. A loira gritou alto, dizendo que não precisava dizer-lhe. Ele ergueu o cetro e começou a cantar. Um fluxo de fogo começou a queimar as videiras. A videira verde queimava. Ele continuou avançando. O garoto congelou de medo, perguntando mentalmente se seus feitiços eram ineficazes. O homem de cabelo castanho apertou os dentes, percebendo que tudo não poderia ser tão simples. Em pé à frente, chamou Reginald. O homem ergueu o martelo quando lhe disseram para proteger os feiticeiros, enquanto preparavam seus ataques mais poderosos. O personagem principal brandiu a espada e chamou. Braud e Jasmine, o homem e a garota acenaram para ele. Arthur olhou adiante, vendo as altas vinhas.
Ele disse que precisavam seguir em frente. A videira torceu rapidamente. A equipe correu para ela. A morena fez vários cortes. O loiro cortou as plantas com chamas. O garoto também cortou a videira. Uma videira apareceu à frente dele. Ele raramente esquivava-se ao ataque. A vegetação enrolou-se nele. Ele girou a espada, cortando as plantas. Novas vinhas surgiram imediatamente nos locais cortados. O homem de cabelo castanho desviou o olhar. Olhando para os oponentes, ele se perguntou se estavam queimando, porque havia umidade nelas. Ele acendeu a espada com um golpe. Ele cortou várias vinhas. A vegetação começou a secar. Ao observá-lo, o protagonista achou que funcionou. Ele se virou para Bro usar um feitiço de secagem. Seus olhos se alargaram. O homem cortou rapidamente a vegetação com fogo. Ele sorriu loucamente, alto, indagando se eles realmente achavam que poderiam derrotar um impulsionador de rank. O garoto estreitou os olhos, acreditando que ele agia imprudentemente. Agora, ele olhou para o outro lado. Jasmine cortou a videira, apertando os dentes. Arthur parou, pensando nisso. Como esperado, ela não precisou da ajuda dele. Ele correu em direção ao loiro. O homem ergueu a espada com um sorriso. Seus olhos se alargaram, a liana amarrando sua mão. A videira começou a enrolar suas pernas e corpo. O corpo dele estava coberto pela planta. Ele tentou amarrá-lo com os dentes. Fragilidades verdes voaram para os lados. O homem de cabelo castanho o libertou da prisão. Ao olhar para o espadachim, ele lembrou-lhe que ele disse que este seria seu último labirinto. Ele perguntou se era porque iria morrer ali. O loiro ouviu, surpreso, as palavras. Que ele não perdesse a cabeça, porque todos precisavam dele. Ele desviou o olhar, envergonhado. Lucas bebeu a poção. Ele jogou a garrafa de volta, caindo ao chão. Queimou, erguendo o cetro. O garoto pronunciou o feitiço. Uma onda de fogo atingiu a videira. As videiras estavam cobertas de líquido amarelo. Olhando para eles, o protagonista pensou que, apesar de não ser um feitiço tão poderoso, contribuiu para a rápida propagação do fogo. Observando o loiro, ele pensou que parecia ainda estar dizendo: Reginald protegeu o moreno. Olhando para trás, ele alertou Elaídia. A videira se aproximou dele. O golpe atravessou a vegetação. O rapaz desembainhou a espada e pousou no chão. O garoto acenou agradecido. Ele estendeu os braços e começou a cantar um feitiço. As magias tocaram o chão. O chão, ao redor do perímetro, rachou. Formou-se um funil entre eles e a videira. Observando as plantas à distância, Arthur anotou mentalmente isso, devido ao solo desabado e à propagação do fogo líquido. Deve ser difícil para os oponentes. Ele olhou para Samantha acreditando que, graças ao seu feitiço, devem ter tempo suficiente para encontrar Creel. A garota começou a girar a varinha. A água começou a surgir em volta do cristal. O ar ao redor tornou-se azul, enquanto a água saía das vinhas. O protagonista observou que a extração de água é um feitiço útil
Isso geralmente costumava coletar água do ambiente. Mas as plantas começaram a murchar. O garoto se virou, começando a elogiá-la. A loira caía. Ele conseguiu pegá-la. Ao observá-la, Arthur percebeu que ela usou um feitiço, criado para necessidades domésticas. Nessa situação, ele sorriu e a elogiou. Samantha sorriu suavemente, desviando o olhar. O nevoeiro se espalhava. Aproximava-se das plantas secas. As videiras começaram a absorver umidade. Um momento depois, ela animou-se novamente. Lucas apertou os dentes, ao perceber que não funcionou. O garoto de cabelo castanho observou o nevoeiro à sua volta. Ele viu as videiras se mexerem, virando-se para seus companheiros. O protagonista notou que, por causa dos feitiços, a vegetação absorveu todo o nevoeiro. Então eles precisavam... Ele viu que todos estavam paralisados com o choque. O garoto desviou o olhar, virando a cabeça. Então, ele olhou para cima e seu rosto escureceu imediatamente. Um enorme monstro de vinha estava à frente deles. O protagonista olhou para o oponente. Ele largou a espada, paralisado, com a cabeça erguida. Os olhos vermelhos do monstro brilhavam intensamente. A garota caiu ao chão. Samantha, assustada, sussurrou que isso não poderia ser. Encolhendo os dentes, ela chorou, dizendo que só ouvira em livros. A loira apontou e disse que este era o guardião da floresta antiga. Braud riu, sorriu sombrio, dizendo que parecia que os deuses realmente não queriam que eles permanecessem vivos. Arthur, olhando para ele, jurou em silêncio, percebendo que estava fora de si. Reginaldo perguntou, atônito, o que uma besta-mãe S. Henke fazia aqui? Ele levantou uma sobrancelha, confuso, olhando para o peito do guardião. Ele perguntou se Creole estava realmente ali. Uma panqueca estava nas videiras do monstro, e murmurando com o rosto azul. Ele chamou sua noiva, a equipe ficou paralisada. O enorme monstro ergueu a perna. As videiras começou a se afastar do impacto da perna. As lágrimas congelaram nos olhos do homem. Ele apertou os dentes com força, enquanto uma lágrima deslizava pelo rosto. Ele gritou alto o nome do seu camarada. O guardião resmungou. Ele abriu uma enorme boca com várias fileiras de dentes. Pedras começaram a surgir ao redor de Reginald. Olhando para ele, o garoto protestou. O homem segurava firmemente um martelo de demolição. O homem de cabelo castanho correu em sua direção, gritando que não deveriam lutar contra isso. O chão sob os pés do guerreiro rachou. O protagonista foi jogado de lado. Jasmine, assustada, gritou alto por ele. Uma armadura de pedra surgiu em torno do corpo de Reginald. O guardião se aproximava dele. Ele dirigia uma broca feita de vinha. Ao se levantar, Arthur pediu a Lady que o protegesse. O moreno correu, lendo um feitiço. Um penhasco de pedra surgiu. A videira atingiu-o. O garoto foi agarrado pelo braço. A garota disse, de olhar sombrio. Eles precisavam ir embora. O homem ruivo desviou o olhar, perguntando. E eles, sangue jorrava do nariz do mago. A broca tentava romper a pedra.
Elijah continuou a levar os golpes. Arthur olhou para o amigo, dizendo que ele lhes prometeu. Jasmine exclamou com preocupação nos olhos que ela prometeu à família dele. O guardião rompeu a